Fala, gente, papo doce. Nossa ideia é pretensiosa de imaginar que a gente pode conversar sobre tudo de forma doce e mostrar que a gente pode dar opinião, sim, qualquer que seja essa opinião, sem cometer crime, sem ofender ninguém, sem esculhambar ninguém. Essa é a ideia central do canal. Seja muito bem-vindo. Canal para esculhambar aí os outros, falar absurdos. Tem muitos aí, muito maiores do que esse. Esse é um micro canal que, com a ajuda de vocês, eu tenho expectativa que cresça. Aliás, se inscreve, isso ajuda pra caramba. Primeira coisa, soube que o Partido do Socialismo e Solidariedade, o PSOL, pediu a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho um absurdo isso, não é possível, eu sou contra isso. Eu acho que não pode o cara sair da presidência da República, se ele era apto a ser presidente da República até antes de ontem, né? O povo não o botou para fora. Quando eu digo povo, eu digo os representantes, né, do povo. Por que agora ele teria que ir para uma prisão preventiva? Sou absolutamente contra, eu acho que vai ser negado isso. Ele perde o foro privilegiado, aliás, uma coisa que eles eram contra pra caramba. A campanha de Bolsonaro em 2016, logo quando tiraram Dilma, era isso: sou contra foro privilegiado para político. Todos estão pendurados aí, ele e os filhos, na questão do foro privilegiado. Mas enfim, sou contra, acho que tem que ter um processo, como tem de todos os crimes cometidos, precisa ter processo, denúncia, investigação, apuração, e aí sim com provas. E outra coisa, julgado por um juiz imparcial. Eu não quero para ele a mesma coisa que ele quis para o Lula, quando zombava de Lula e homenageou e privilegiou o juiz que condenou o Lula em primeira instância, claramente querendo entrar na política. Tá aí ele hoje, para quem tem dúvida ainda, é senador eleito, só queria entrar na política, na verdade. Não era mais um juiz, ali já era um político agindo para ficar conhecido, ficar famoso e se eleger. Assim aconteceu, né? Então não quero isso para o Bolsonaro, que ele seja julgado por juízes imparciais, né? Que ele tenha o direito à ampla defesa, ao contraditório, e que assim ocorra em todos os crimes que ele cometeu. Mas claro, imagino que você também, como cidadão de bem, um patriota, você quer que ele seja julgado pelos crimes que ele cometeu. Imagino isso. Se você não quer, acho que aqui nesse canal não é o seu lugar, né? Assim como eu queria que Lula fosse julgado. E se alguém tem alguma dúvida sobre a culpa de Lula, vai procurar o Sérgio Moro, grande apoiador do Bolsonaro, que você tanto vibrou por ele, porque ele que deixou as ilegalidades nos processos. Se os processos foram feitos de forma errada, eles precisam ser anulados mesmo, tá correto. Bom, segunda coisa, botei aí um vídeo de uma livraria dizendo que era aquilo que eu queria para o meu filho, livrarias, frequentem livrarias. E aí falei contra as armas, o canal é desarmamentista, totalmente, né? E aí um amigo se pronunciou: seja bem-vindo, não tem problema nenhum, seu comentário é bem-vindo, dizendo que o que é que tem a ver armas e livros, uma coisa não anula a outra. Faz sentido, é verdade, uma coisa não anula a outra, apenas é preciso entender o seguinte: o presidente falou coisas absurdas, coisas horrorosas enquanto presidente, desde o segundo mês, terceiro mês, para dizer a verdade, de governo, ele começou a falar essas coisas e nunca mais parou. Parou, inclusive, de dar entrevista para a imprensa, o que eu acho um absurdo, sabe? Um presidente da República, na minha opinião, tem que dar entrevista para a grande imprensa para responder os antagonismos, as perguntas, as discordâncias, ser questionado sobre os números que ele dá. Então o presidente juntou aí um grupo grande de fanáticos, fanatizados, até por religião muitas vezes, a ponto dele dizer que se Jesus Cristo no tempo dele tivesse arma, ele teria comprado uma pistola, e os evangélicos ou religiosos ou pessoas de bem aceitarem isso como real, quando o que se sabe é que Jesus Cristo era absolutamente contra a arma, a favor do amor, ele deu a outra face, ele perdoou. E é isso. Então, sobre isso, eu diria, são frases do presidente, querido. O presidente que falou que se o PT ganhasse, os clubes de tiro iam virar livrarias. E o que eu estou dizendo é que, nesse ponto, eu estou com ele. Gostaria muito que o PT criasse muitas livrarias. Não necessariamente fechar os clubes de tiro, né? O Lula ontem já revogou um decreto do Bolsonaro, dificultando mais. Porque no Brasil, precisa entender o seguinte, entenda uma coisa: no Brasil nunca foi proibido armas, ponto. Nunca, jamais o Brasil proibiu armas. Jamais o Brasil proibiu armas. Apenas lá em 2004, 2005, não me lembro exatamente o ano, indo como o mundo estava indo, o Brasil fez uma campanha de desarmamento que não foi compulsória, ninguém foi obrigado a entregar a arma que tinha, apenas a arma precisava ser registrada e acompanhada pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Federal. E foi isso que o Bolsonaro facilitou, tirou essa questão de acompanhamento, tanto que está se descobrindo. Sabe por quê? Você que é CAC, você é bem-vindo, eu não tenho nada contra você não. Você que é colecionador, atirador, caçador, sei lá, não tenho nada contra você não. Agora, sabe qual é o problema? Amigos, já foram vários, aqui na minha cidade já teve uns 2 ou 3 CACs
que se envolveram em algum problema, foram abordados, compraram 25 armas. Só tem 2. Só tem 3. Cadê as armas? Cadê as armas que esse colecionador comprou? E também, claro, o incentivo do presidente, né, que certa vez, em um palanque, já perto das eleições, disse que tínhamos os CACs, que o CAC era uma reserva de armamento. Para quê? Para golpe de Estado? E aí vai o terceiro assunto, quando eu acho que essa coisa que está se dizendo aí, que as pessoas que acamparam em frente a quartéis também serão punidas. Também sou contra, acho que essas pessoas foram enganadas, afinal de contas o presidente prometeu por 4 anos que teria golpe. O presidente prometeu que não sairia. Prometeu, ponto final, prometeu por 4 anos, ou não? Ou não foi prometido isso a eles? Quantas vezes o presidente começou com o negócio do voto impresso? Ou tem voto impresso ou não tem eleição. Que o presidente fala frases curtas, perceba, ele não consegue dizer um parágrafo inteiro, então ele diz frases curtas, nós somos contra o aborto. Como se o PT fosse a favor de aborto. É outra opinião minha aqui, a lei nossa do aborto é boa, a lei é muito boa, é permitido o aborto em 3 situações, acho que isso atende a todos os grupos, todo mundo sabe as situações, né? Caso haja um risco de morte para a mãe, caso a criança seja anacéfalo, tenha problema, não tenha cérebro, vai nascer e vai vegetar por pouco tempo, ou em caso de estupro. Nesses 3 casos, são os únicos casos que no Brasil o aborto é permitido. Essa lei é boa. Essa lei passou por todo o PT não mexeu nisso. Isso é bobagem, isso é estupidez, isso é falta de informação, isso é ódio. Ódio, se você tem ódio, meu amigo, olha, a figura odiada, o ódio é muito mais forte do que o amor. Porque o amor você ama, daqui a pouco você esquece um pouco, né, da sua amada, do seu amado, né? Mas o ódio não, o ódio você odeia todo dia e você odeia o PT, tá tudo certo, não tem problema, sua vida vai melhorar. E se sua vida não melhorar com o PT, pode vir aqui no canal e cobrar de mim que eu falo aqui. Sua vida vai melhorar com o PT. É isso que algumas pessoas já estão vendo. Pelo discurso mais amoroso de Lula. Não acho Lula, olha, não sou fã de político é para dar resultado. Então o que é que eu quero do Lula? O que ele prometeu, diminuição da fome, mais investimento em educação, em saúde, segurança pública e o país voltando para a terra redonda. É o que eu quero do Lula. Não tiver isso, ficarei contra, porque eu não sou apaixonado por nenhum político, não. E ninguém, na minha opinião, deve se apaixonar por político. Político é pra gente cobrar dele, não se apaixonar por ele. Então, sobre as livrarias, meu irmãozinho, é isso. O presidente disse. Então eu quero realmente muita livraria. Você é a favor de armas? A arma nunca foi proibida no Brasil. Apenas eu acho como o PT acha. Eu acho igual o PT acha, que tem que ter o registro da Polícia Federal, o Exército Brasileiro tem que acompanhar aquela arma, saber onde está. E realmente o que Lula revogou, também concordo. Negócio de defesa pessoal com fuzil, com não sei o quê, que história. Isso não tem nada a ver com defesa pessoal. Agora, você ter sua arma numa casa de campo, você ter sua arma, a posse de uma arma dentro da sua casa, uma arma de mão, embora que isso foi um problema enorme no Brasil, porque tem muita gente que aborda aqui, sabendo da verdade, estando informado mais ou menos, como um amigo aqui também, uma amiga até. Prazer, seja bem-vinda. Abordou aqui e disse, houve uma diminuição, pequena, mas houve uma diminuição nos homicídios, mesmo com os decretos de arma de Bolsonaro. Houve. Tem outras políticas públicas que determinaram isso. Por exemplo, é o que dizem os estudiosos, eu não posso afirmar, mas os crimes advindos de armas de mão aumentaram. Então os crimes com armas de fogo, aquele crime de uma arma pequena, uma discussão no trânsito, ou o cara em casa discutiu com a esposa, foi lá, atirou, isso aumentou no Brasil. Então realmente a arma, na minha opinião, o canal é desarmamentista mesmo. Eu gostaria que fosse proibido, que a gente tivesse uma segurança pública tão suficiente, na qual fosse proibido mesmo. Arma para mim é para policial, para agente de segurança e para pessoas que tenham a necessidade conforme a lei, o Estatuto do Desarmamento já transmite isso. Então, quem diz que no Brasil era proibido arma está mentindo, está de má fé, está mentindo ou está desinformado. Nunca foi proibido arma no Brasil. O Brasil já estava empestado de arma. Claro que agora quadriplicou, né? Porque ele deu possibilidades para armas e munições aos caçadores, aos CACs, famosos CACs. Eu tenho amigos CACs, pessoas respeitáveis que jamais utilizarão a arma com má fé ou para agredir alguém, para cometer uma injusta agressão. Desculpa, tenho vários amigos CACs e não tem problema nenhum, a arma de ninguém vai ser tomada, tá? Quem tá dizendo isso aí também tá mentindo. Vá atrás, amigo, vá atrás desses canais aí, falando essas bobagens aí, vá.
Aqui não, aqui você traz informação e a gente conversa. O que eu não tenho de informação e eu não tenho toda, eu pego de você, a gente discute. Tá? Então é isso, sou contra a prisão do Bolsonaro com uma prisão preventiva que o pessoal está pedindo, acho um absurdo, ele estava habilitado a ser presidente até antes de ontem. E agora vai prisão preventiva, a não ser que exista caminhos na lei para que ele vá à prisão preventiva, que existem os caminhos, né? Inclusive um deles é ele estar cometendo recorrentemente o crime ou existir a possibilidade de fugir, mas aí precisa começar as investigações dos processos. Porque 90%, por exemplo, o Bolsonaro vai responder se ele queria que o Lula ficasse preso, não pudesse nem ser candidato por causa daquela questão dos 2 imóveis, do triplex, né? Do Guarujá e do sítio de Atibaia. Bolsonaro tem 50 e poucos imóveis para responder comprados com dinheiro, parte deles com dinheiro vivo. Vai responder. Enquanto era deputado, talvez isso ficasse ali meio escondido, ninguém muito soubesse. Virou presidente, amigo, virou vidraça. Foram pesquisar, tem um livro sobre isso, chamado O Negócio do Jair, da jornalista Juliana Dalpiva, que estudou isso 2 anos, se aprofundou nesse assunto. É praticamente impossível ele não ter que responder por isso. Deverá dar cadeia? Bom, seria uma coisa mesmo divina, né? Uma coisa absurda, assim, vinda do... Vibrou tanto porque Lula teve aqueles 2 imóveis, que foram os principais processos do Lula. O restante, ou ele foi absolvido, ou foram processos pequenos. Foi a questão da corrupção passiva nessa questão principal desses 2 imóveis. Bom, o Bolsonaro tem 50 e poucos imóveis aí para responder, parte deles comprado com, em parte, dinheiro vivo, como vocês sabem. Que é a forma mais vulgar, inclusive, que se usa enquanto parlamentar, né? Não são todos que usam, não acredito que todos façam esse negócio da rachadinha, que é um nome bonitinho dado para peculato, roubo de dinheiro público, né? Essa é a verdade, correto? Bom, e a outra coisa é sobre a questão da arma, da livraria. Para mim, quanto mais livraria, melhor. Para você gosta de arma, tá tudo certo, amigo. Cumpra as leis. E outra coisa, eu acho que não tem que culpar também as pessoas que foram para a porta. Sabiam que era crime, pedir golpe de Estado? Sabiam. Tá? E a lei, vamos dizer, concede alguns benefícios para quem pratica um crime sem saber que é crime. Eles sabiam, então esses benefícios eles não teriam. Porém, eu acho que eles foram enganados. O presidente prometeu 4 anos, né, que haveria virada de mesa, que não aceitava perder, que era impossível perder. Perdeu. Perdeu. E eu não digo perdeu babaca, não, como o ministro disse. Eu acho uma frase infeliz. Olha aí como eu posso falar do ministro, tá vendo? Sem ofender ninguém, sem cometer crime. Acho uma frase infeliz. Perdeu. Perdeu. Se desse a diferença de 1 voto, perdia do mesmo jeito. Valeria aquele resultado, sim. Com 1 voto aí, estou exagerando, poderia ter até uma recontagem. Né? Porque aí 1 voto, vamos fazer de novo, já que é uma calculadora, é quase impossível dar errado, mas vai que deu, né? Uma pessoa pode ter votado errado, mas aí votou, né? Bom, e ainda quem está acreditando nisso, que vai ter uma virada de mesa, amigo, esqueça essa, sua vida vai melhorar. Cobre aqui, cobre nos outros canais. Não está aqui nenhum apaixonado pelo PT, não. A vida de todo mundo tem que melhorar. Se não melhorar, a gente fala. Se Lula pisar fora da linha, eu vou ser o primeiro a falar aqui. Até agora eu achei que os ministros estão indo bem, os nomeados já dando entrevista, que isso eu acho importantíssimo, que é muito bom. Você vira autoridade, não fala só no cercadinho ou na internet. Não, tem que falar com a grande imprensa, que vai perguntar, que vai antagonizar. Já estão querendo comer o fígado do Haddad lá, que é o ministro da Economia, da Fazenda, né? Calma! Começou, tem 2 dias. A todo o governo precisa se dar 6 meses para ver a condução que é dada. É isso, gente. Se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, deixe seu comentário, não tem problema nenhum, com respeito, com civilidade, tá certo? Deixa aí o seu... Eu sei que tem gente aí dizendo, espere mais um pouco. Outra frase que está sendo usada muito do presidente, porque nenhum presidente falou isso, só o Bolsonaro, que quando não queria cumprir as ordens judiciais, disse, acabou, porra. Uma palavra que eu nem uso aqui, mas é a palavra do presidente da República. Eu não uso por um certo, né, constrangimento, respeito a vocês, tá? Mas o presidente da República fala na televisão, uma autoridade do país. Né? Acabou, cara. Acabou. Acabou. Lula assumiu, subiu a rampa, andou de carro aberto, assumiu, nomeou os ministros e vai governar. E a gente vai fiscalizar, a gente vai cobrar. A gente vai ficar de olho. Programas importantes estão voltando. Farmácia Popular não tinha dinheiro, já conseguiu dinheiro. O Bolsa Família, que o Bolsonaro botou Auxílio Brasil, também prometeu 600, não tinha dinheiro, já conseguiu-se numa PEC. Provavelmente era o que o Bolsonaro fazia se tivesse ganho. Faria. Não sei, porque ele sempre foi contra, né? O Bolsa Família, ele sempre chamou isso de Bolsa Vagabundo, né?
Quem conhece a história dele como deputado sabe. Ou não? Ele elogiava, tem que dar mesmo dinheiro para o povo se manter, comer. Ele chamava de bolsa vagabundo. Criticava enormemente enquanto deputado. Então é bom ler um pouquinho a história, saber quem são as pessoas. Conheço toda a história do Lula, conheço parte da história do Bolsonaro. Teve amigos meus aqui, liberais, reconhecendo, não votaram em Bolsonaro nessas eleições. Eles não gostam do Lula, mas não votaram no Bolsonaro e diziam, não, porque naquela primeira eleição tinha que ter votado mesmo. Eles votaram na primeira eleição, nessa agora não votaram. E aí disse que a gente também não sabia que Bolsonaro ia fazer essas coisas, ia falar desse jeito. Como não sabia? Como não sabia? Muito antes das eleições, o Bolsonaro tinha apontado o dedo para uma mulher, colega de trabalho dele, deputada como ele, e dito que se fosse um estuprador, não estupraria ela porque ela era feia. Há muito tempo atrás, Bolsonaro disse que na ditadura o Brasil devia ter fuzilado uns 30 mil. Se morresse algum inocente, segundo ele, não teria problema nenhum. Faz tempo isso. Inclusive fuzilaria o Fernando Henrique, né? Na eleição, o Bolsonaro comparou gente a bicho quando disse lá que o quilombola pesava tantas arrobas e não servia nem para procriar. O Bolsonaro já fala essas barbaridades há muito tempo. Se você votou nele das duas vezes, beleza, você é convicto, você tem coisas que se assemelham com ele. Se você votou nele na outra vez e nessa não, reconheça que você errou da outra vez, porque já era a mesma pessoa. Bolsonaro é um dos políticos mais sinceros do Brasil. Mais sinceros, ele nunca escondeu isso. Ele é um dos políticos mais sinceros nesse ponto. Ele tem, talvez isso até o identifique com algumas pessoas. Né? Num mundo em que os políticos são tão mentirosos, e ele mente também, e muito. Né? Mentiu muito, o Bolsonaro mentiu muito. Ele mentiu demais. Mas ele é um dos políticos mais sinceros nesse sentido. Nunca gostou do pobre mesmo. A mulher foi perguntar a ele qual era o planejamento, qual era o programa dele para os pobres em 2018. E ele disse, minha filha, quem gosta de pobre é o PT. Na cara dela, sincero, a pobrezinha da mulher riu, disse, é mesmo, ele tá certo mesmo, é o PT mesmo. E votou nele. Gente, grande abraço, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau.